Fala galera do terceiro ano, tudo bem com vocês? Bom, nas duas últimas semanas a gente trabalhou um pouquinho sobre o conceito de corrente elétrica, né, que é a relação de carga por tempo, né? A gente trabalhou também a relação de que a corrente é um conjunto de elétrons na qual caminham em um sentido, né? E a partir disso, a gente pode começar a entender alguns outros conceitos importantes e o que a lei de Ohm vai nos ajudar a compreender melhor esses conceitos. Então, são duas leis de Ohm, a gente vai trabalhar as duas leis nessa aula e a partir daí a gente vai fazer algumas aplicações para que depois a gente possa trabalhar com associação de resistores, a gente possa entender melhor como funcionam os circuitos. Então, as leis de Ohm permitem calcularmos importantes grandezas físicas, como tensão, corrente e a resistência elétrica dos mais diversos elementos presentes em um circuito. No entanto, essas leis só podem ser aplicadas a resistências ômicas, isto é, corpos cujas resistências têm um módulo constante, ou seja, a resistência não varia. Bom, a corrente, ela é perigosa? É, mas ela é também preguiçosa. A corrente ela vai sempre buscar o caminho da menor resistência. Então, quanto maior for a minha resistência, menor será a minha corrente, e vice-versa. Isso se eu aplicar uma tensão constante. Nisso, a gente já mata a primeira lei de Ohm. Então, a primeira lei de Ohm determina que a diferença de potencial, ou seja, o U, entre dois pontos, é proporcional à corrente elétrica que é estabelecida nele. Além disso, de acordo com essa lei, a razão entre o potencial elétrico, ou seja, o U, e a corrente elétrica é sempre constante para resistores ômicos. Ou seja, a tensão ou potencial elétrico é em volts, a resistência elétrica é em ohms, tudo bem? E a corrente elétrica é em ampere, tá? O ohm é aquele símbolozinho igual uma ferradura que a gente tem. Eu vou até passar aqui para a gente poder colocar esse símbolo aqui, ó, para a gente poder ter essa ideia disso daqui, tá? Então, ó, ohm, deixa eu só apagar aqui, mas olha só, então resistência é em ohms, tá? Eu vou copiar e colocar aqui. E ampere a gente coloca como A. Tudo bem? Então vamos continuar aqui. Ó. Na figura, né, na lei mostrada na figura acima, né, na figura, no caso a fórmula, chamamos de U a tensão ou potencial elétrico. Essa grandeza ela é escalar, ou seja, não tem módulo nem direção nem sentido, que é em volts. A diferença de potencial elétrico entre dois pontos de um circuito, por sua vez, indica ali uma resistência elétrica, como mostra a figura. Então, ó, eu tenho um ponto positivo aqui e um ponto negativo, um polo negativo aqui em cima. Então, a corrente vem, passa pelo resistor, tem uma diferença de potencial e chega até o outro ponto. Quando a corrente elétrica passa pelo elemento resistivo R, há uma queda de tensão. Essa diferença decorre do consumo de energia dos elétrons, uma vez que essas partículas transferem parte de sua energia aos átomos da rede cristalina, quando conduzidos por meio que apresentam resistência à sua condução. O fenômeno que explica essa perda de elétrons, né, essa transferência de energia, a gente chama isso de efeito Joule. Tá? A figura abaixo mostra o perfil do potencial elétrico após a passagem da corrente por um elemento resistivo. Qual é a função do resistor? Resistir à corrente. Então, quanto maior for a resistência, maior vai ser a perda de energia, ou seja, vai gerar mais calor. Por isso que equipamentos que a gente utiliza no nosso dia a dia, que serve para a gente esquentar coisas, ou chuveiro, por exemplo, secador, ferro de passar, eles gastam muita energia. Por quê? Porque tem uma resistência muito alta. Com isso, gasta-se uma energia muito alta. Com isso, a gente não pode usar durante um grande intervalo de tempo. Por quê? A gente vai pagar um valor muito caro. Tudo bem? Vamos dar sequência aqui, ó.
A corrente elétrica aí mede o fluxo de carga do corpo em amperes, ou coulomb por segundo, né? A corrente não é a carga dividido pelo tempo, então 1 ampere é 1 coulomb por segundo. A corrente elétrica é diretamente proporcional à resistência elétrica dos corpos. Quanto maior for a resistência, maior será a corrente elétrica a atravessá-la. Ou seja, eu vou ter que, para eu manter a tensão constante, se eu aumento a resistência de um circuito, obviamente eu aumento o tamanho da corrente, para que não haja queda de tensão, tá? A segunda lei de Ohm, a gente vai trabalhar com filamentos, com fios que vão trabalhar também para a gente calcular a resistência. Então, a resistência elétrica R é uma propriedade do corpo que é percorrido por uma corrente elétrica. A corrente elétrica, a gente não está trabalhando, que são elétrons se propagando em situações ordenadas, então vai depender do comprimento do fio, da característica do fio, se ele é um bom condutor ou não de eletricidade. Então, essa propriedade depende de fatores geométricos, como o comprimento e a área do fio. Quanto maior for a área desse fio, menor vai ser a resistência, tá? Então, tem a ver com a área. Então, a área, quanto menor, mais resistente a gente está trabalhando. E a resistividade é a característica de cada material, de cada fio, tudo bem? Então, tal grandeza relaciona-se exclusivamente ao material do que o corpo é formado. A lei que relaciona a resistência elétrica a essas grandezas é conhecida como segunda lei de Ohm. A segunda lei de Ohm é obtida como R é igual a ρ vezes L sobre A. R é a resistência elétrica em ohms, a resistividade é ohm metro, o comprimento metro e a área em metro quadrado, tá bom? Então, a partir daí, a gente vai começar a trabalhar com alguns exercícios dessa semana, para depois a gente poder trabalhar também com a associação de resistores. A gente vai começar a aumentar o tamanho dos nossos circuitos elétricos para que a gente possa compreender. Vocês vão ter uma lista na semana que vem. Eu vou explicar a resolução dessa lista para que vocês possam compreender todo o processo dessa lei de Ohm, tá bom? Qualquer dúvida, eu estou à disposição de vocês. Até o próximo vídeo, galera.